alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. Oi gente, tudo bem? Me chamo Sérgio Cunha, estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Alvorada. E para quem não sabe, esse projeto ele tem como objetivo a gente estar discutindo questões relacionadas à escola pública e questões relacionadas ao dia a dia das professoras e dos professores. Então hoje a gente está aqui com um ilustre convidado, que é o Fábio Moraes, conhecido carinhosamente como Fabinho. Fábio é primeiro presidente da POESP atualmente e veio aqui fazer uma reflexão junto com a gente dos temas ligados à educação nesse momento. Então, Fábio, eu quero te falar, meu amigo, que eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. Fazia tempo que a gente vinha tentando fazer esse convite e muito importante, nosso primeiro presidente da POESP estar presente aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, meu amigo. Se puder se apresentar aí para o nosso público, é muito importante. Sérgio, eu quero agradecer o convite, dizer que é uma alegria. Você sabe que eu gosto de todos os espaços que nós podemos para falar sobre educação, a situação de São Paulo, né, a luta do nosso sindicato, dessa categoria tão bacana, tão comprometida, né, tão importante para a sociedade, formada absolutamente por mulheres, guerreiras e guerreiros, né, mas a maioria mulheres, e uma categoria que forma todas as profissões. Então, para mim é uma honra. Eu sou Fábio de Moraes. Ah, tá. Sou de Oswaldo Cruz. Eu saí de Oswaldo Cruz em 1993 para Limeira. Então, hoje eu me considero limeirense, né, e hoje eu estou o primeiro presidente da POESP, e que é um orgulho, né, um orgulho muito grande, porque é um sindicato que tem uma história incrível, que tem uma construção incrível. Hoje, você sabe, nós temos uma direção compartilhada, então estou eu, a Bebel, que é a segunda presidenta, assim como você, né, que é o segundo secretário. Segundo secretário-geral. E a Zenaide, que é a primeira secretária, que são dois cargos estratégicos que nós procuramos mostrar para a nossa categoria, né, para o nosso conselho, assim, olha, é conjunto, é compartilhado, porque a gente quer a unidade, que foi isso que expressou a última eleição do nosso sindicato. Então, eu sou professor de História em Limeira, numa escola chamada Perches Lordelo, uma escola que trabalha com todas as salas, né, no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. Você é professor efetivo lá? Professor efetivo, legal. Que, né, com 40 e poucos alunos cada sala, que é uma realidade das escolas que não são PI, que elas estão abarrotadas de alunos, principalmente no ensino médio, né, que eles não dão condições para esse aluno ficar na PI. Então eu estou nessa escola, com corpo, né, de docente incrível, de funcionários e gestão, e muito bacana a história dessa escola na cidade de Limeira, assim como a história das nossas escolas, dos seus bairros, na sua cidade, né? E hoje eu participo do conselho da CNTE, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores em Educação, e isso também é um motivo de orgulho, porque todas as nossas lutas que ocorrem aqui no Estado, ela tem uma origem nacional. Né? Então, assim, da história da nossa carreira, da história do nosso PIS, aliás, a história do nosso PIS é linda, porque ela passa pela POESP, né? O Gumercindo, que foi presidente da POESP, foi deputado e foi o proponente da lei do PIS. Então, hoje, todo professor brasileiro tem um piso salarial profissional nacional, porque nós tivemos um presidente da POESP que se elegeu deputado federal e deixou esse legado para a educação brasileira. Sim. Né? Então eu tenho orgulho, assim como tenho orgulho da nossa segunda presidente, a professora Bebel, ser uma deputada estadual, presidente da Comissão de Educação, como eu gostaria que em cada Câmara de Vereadores tivesse uma professora, um professor, porque nós temos especificidades que têm que ser tratadas com conhecimento de causa. Sim. E muita gente fala pela educação, mas assim, só sente quem sente as dores conosco da educação, né, sabe dos nossos ônus e dos nossos bônus, para saber exatamente o ponto, né, de atuação para beneficiar a educação. Claro que todo mundo que tem compromisso é muito importante, mas você tem que ter alguém lá direto. Então a gente, né, tem esse sonho, assim, eu queria ter a maior bancada de professoras Congresso, e professores, a maior bancada das câmeras, a maior bancada do legislativo, né, de professores e professoras, porque são pessoas que têm esse sentimento
muito importante. Você vê que a professora... Mas me fala um pouquinho mais de você, assim. Qual que é a sua idade e o que você gosta em Limeira quando você tá mais livre de fazer nas horas vagas? Fala pra gente aí. Eu tenho 51 anos. Caramba! 51? Pô, tá bem, Fábio. Deixa eu falar uma coisa. Eu já tenho Esse Fabinho. Eu já tenho sexta parte, há muito tempo. Ai, que né? legal. Eu tenho 30 anos de sala de aula. 30 anos de sala de aula, 30 anos de contribuição previdenciária para a minha aposentadoria. Ah, sim. Né? 30 anos no magistério público. E veja, Serginho, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei antes dos 14 anos. Mas com 14 eu já tinha carteira assinada. É. Entendeu? E por muito tempo eu Comecei tive... com 14 também, Fabinho. E por muito tempo eu tive concomitante. É. Né? Então, assim, em Limeira, eu, além do Perches Lordelo e do Castelo Branco, que é uma escola, né, chamada Escola Estadual Castelo Branco, eu trabalhava também no setor privado, né, no SESI, numa escola chamada Einstein. Então, eu tinha a carteira de trabalho e tinha o regime estatutário, que, aliás, são os dois regimes brasileiros. Né? Porque qualquer outro regime é um regime de enganação do trabalhador, por exemplo, como categoria O, que é um regime de exploração, porque tem menos do que a lei permite, né? E por isso a gente briga tanto, mas assim, eu cheguei a ter os dois ao mesmo tempo. Tem uma qualidade muito legal, que é ser palmeirense. Ser palmeirense? Puta, nem todo mundo é perfeito, né, Fábio? Fazer o quê, né? Mas vamos lá, e aí? Eu sou palmeirense, Palmeirense. limeirense, Oswaldo Cruzense. Não, e agora São Paulo, né? Eu estou há um tempo aqui em São Paulo, oportunidade que eu tenho por estar na direção E você tem irmãos? da PUESP. Então, assim, vivo aqui em São Paulo e, assim, com um comprometimento muito grande aqui com o nosso sindicato. Todo o tempo, praticamente, né? Eu tenho 4 irmãos. 4? 4. Eu achei que você fosse filho único, Fábio. Não. Você tem 4 irmãos. Eu merecia, né? Ah. Eu divido bastante. Tá. Eu tenho 2 irmãos. 2 irmãos. Por parte de pai, É. que é do primeiro casamento do meu pai. E nós somos em 3 da minha mãe com o meu pai. Dona Laide, que é uma Dona guerreira. Laide. Dona Laide E eu maravilhosa. vejo no seu Instagram que você sempre está muito presente com a sua mãe, né? Como é que é a sua relação com ela, Fábio? Eu sou apaixonado pela minha mãe, né? Como eu acho que todo filho deveria ser apaixonado no sentido de filho, porque, assim, as mulheres da época da minha mãe, porque hoje a sociedade continua machista, racista, misógina, né? Mas ela era muito mais patriarcal, porque nós conseguimos avançar com as nossas lutas, né? E minha mãe, nesse sentido, ela sempre foi uma visionária, porque a gente tinha muito pouco, nunca faltou nada, né? Mas a gente tinha pouco. E, assim, a luta dela, e ela sempre deixou isso muito claro, a luta da minha mãe era que os 3 filhos dela tivessem nível superior. Entendeu? Então, minha mãe, ela acompanhou nossa vida na escola, em tudo. E ela estimulou isso o tempo todo. Em tudo. Dona Laide. Dona Laide. Manda um beijo pra ela. Mas ela acompanhou a nossa vida escolar até eu terminei a minha faculdade da docência. O meu irmão terminou a faculdade dele de administração, a minha irmã também da docência, embora não exerce hoje, né, porque ela é empresária em Oswaldo Cruz, junto com meu cunhado Eli. Mas foi até o fim, porque ela falava isso pra gente. Ela falava, não, vocês têm que terminar a faculdade. Né? Então, assim, é muito legal, porque da nossa parte da família, nós fomos os primeiros a conseguir. Fomos os primeiros. E a gente fazia o seguinte, trabalhava... Você é o irmão mais velho? Não, sou do meio. Você é o do meio. Do meio. A gente trabalhava e eu trabalhava numa livraria. É mesmo? Olha, então, que 100% do meu salário era para pagar a faculdade. 100%. Então, assim, foi com muita luta dela, né, e com muita perseverança e com muita força de vontade que ela conseguiu, né, impregnar a gente desse compromisso de que nós vamos fazer. Né, e nós vamos fazer. E aí você sabe que eu escolhi a docência, porque eu poderia ter escolhido outra coisa. Sim. Né? Claro que lá em Oswaldo Cruz não tinha todas as oportunidades, mas eu tinha oportunidade da onde eu estudei, né, de enfermagem, de direito, de administração, que são todas profissões que eu respeito muito. Mas quando eu estava no ensino médio, né, eu tinha um professor, chama Antônio. É.
né? E ele é... ele é nosso filiado, casado com a Marlene, Professor de quê? professor de biologia, e ela professora de história. E ele sabe disso, que ele é assim, um mentor da minha decisão, né? Porque a primeira aula que eu tive com ele de biologia, no ensino médio, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ensinar, que nem o professor Antônio ensina. E o professor Antônio era aquele professor que ele falava de política, e ele falava do jogo, e ele falava de tudo, e ele ensinava biologia muito bem. E às vezes a gente falava, porque o Antônio conversava muito, e a gente via algo na TV, então a gente falava, vamos puxar o assunto com o Antônio, porque ele vai longe no assunto. Olha só. Né? Então, por exemplo, hoje, com certeza, a gente ia falar com a guerra que está acontecendo, com tanta gente sofrendo e tudo mais, e ele ia levar a aula inteira daquele tema, porque ele era muito conectado com tudo, né? Ele foi o melhor professor para você? Da minha vida, com certeza. Professor e aí, Antônio. No terceiro ano, ele nos contou que todas as conversas que nós fazemos ele ter foi a parte mais importante que ele dedicou para passar para a gente. E por que o curso de História, Fábio? Então, porque depois... Estou perguntando porque eu também sou professor de História. Mas a minha afinidade de conteúdo sempre foi História. Sempre foi História. Eu te perguntei isso, só te falar uma coisa. Eu fiz o curso de História, Fábio, e eu sempre tenho essa curiosidade com as pessoas, sobretudo as que a gente entrevista aqui, né? Eu fiz o curso de História por causa de um professor de História, né, que me dava aulas mais ou menos como o professor Antônio, e era uma coisa muito gostosa. Eu comecei a gostar muito de História depois disso. E depois, quando eu entrei na faculdade, né, eu passei a me relacionar com o professor Mário Barba, que foi militante histórico da POS também. E isso me fez me envolver mais e mais na história. Então é uma coisa que eu sempre tenho essa curiosidade. Um grande amigo chamado Romão, que também é nosso associado, e a mulher dele, Geografia, que também é nossa sócia da POSP. E quando eu fui para a faculdade, eu comecei a fazer Geografia. Mas eu sabia que a minha filha... Desculpa, eu comecei a fazer Biologia, por conta do Antônio. Então você começou a fazer no Biologia. Biologia. Você gostava das aulas deles, um dia eu quero ser igual ao Antônio. Mas eu sabia que a minha afinidade era História. Então eu fiz 6 meses de Biologia, e aí eu voltei e comecei História, porque eu sabia que era isso que eu tinha maior vontade, né, e maior potencial. E aí, assim, eu me encontrei como professor de História. Me encontrei totalmente. Eu gosto, né, eu trabalho com muita vontade. Todas as aulas que eu dei e que eu dou e que eu darei na minha vida vai ser com muito compromisso com aquilo que eu aprendi e que eu acredito, né? Então, assim, e de transformação sempre. E acho que a história dá uma, né, é uma disciplina. Todas são importantes. Sim. Mas a história te dá uma oportunidade de colocar fatos, né, e de buscar a relação do passado, do presente, para a gente poder projetar o futuro e fazer grandes debates na sala de aula. Viajar nas aulas expositivas. Adoro o trabalho, grupo, apresentação. Né? A história dá muitas oportunidades. Então, assim, sou um professor de história realizado. E a escola, ela é um espaço por si só, um espaço de criação, né? Sim. Como é que está a escola hoje, na sua opinião, Fábio? Nós somos daqueles e daquelas, né, que vivemos uma escola, ainda uma escola com dificuldade, obviamente. Você falou aí da sua experiência na universidade, que 100% do seu salário era para pagar a universidade. Então, a gente vem de uma geração que teve dificuldades reais. Hoje, a escola está passando por grandes transformações. A gente tem percebido hoje. E a criatividade da escola parece que está ficando para segundo plano. Aquele projeto que a gente defende da escola enquanto um espaço cultural, a escola onde se estimula o tempo todo a criatividade, o conhecimento, ela está ficando para segundo plano, né? Essa é a impressão que a gente passa. O que você acha que está acontecendo? Eu acho que o projeto de quem comanda a educação de São Paulo é esse. É uma escola castradora, infelizmente. A escola pública ela é boa, ela é criativa, ela caminha, porque ela tem professores, gestores e funcionários comprometidos. Né? Porque o projeto é muito ruim. O projeto de São Paulo hoje é criatividade zero para todo mundo. Chega um material,
material para o aluno decorar, para fazer uma prova. É isso que eles querem da escola. Então, a escola ela é muito mais que isso, porque tem os seus profissionais. Mas ela poderia ser muito mais. Né? Poderia ser muito mais. Sabe que é uma coisa que falta muito para a gente permitir que a criatividade, que as pessoas se sintam com mais liberdade, que a riqueza da escola chegue ao seu potencial máximo, é a gestão democrática. Né? E nós, infelizmente, não temos gestão democrática na rede de São Paulo. Nós conseguimos ter espaços democráticos que nós conquistamos nas unidades. Mas a gestão da educação pública de São Paulo, ela é muito autoritária. E ela vem muito autoritária há muito tempo. Há muito tempo. São secretários autoritários. Né? Você vê que nós fizemos uma luta pelo livro didático. São Paulo abre mão do Plano Nacional do Livro Didático, que são livros que passam aí por uma, né, toda uma avaliação durante o ano inteiro, extremamente criteriosa, porque pode falar tudo. Mas esse Plano Nacional do Livro Didático, ele é muito rígido, né? E ele estabelece os pressupostos de cada disciplina, né? Conteúdo. Então, tudo é analisado criteriosamente. São Paulo trocar o livro didático por um slide de baixa qualidade. Né? Tem erros crassos, erros ortográficos, erros de conceito, mas assim, o conteúdo geral, a qualidade é baixa. Porque quando eles pensam o serviço público, eles pensam para pobre. Entendeu? Porque nós pensamos o serviço público para todos. Eles querem uma escola pobre para o pobre. Para o pobre. Então assim, e a nossa escola, ela é pura resistência. Né, os pais, os estudantes, claro que tem muita gente que talvez nem enxergue isso, mas assim, a grande parcela que está lá envolvida, ela está resistindo todos os dias. Por isso que ela é tão exaustiva para nós. Porque assim, é luta todo dia, é luta todo dia, todo dia. Eles não dão um dia de paz. Ou é um comunicado autoritário, ou é uma resolução autoritária, ou é um decreto autoritário, ou é uma lei autoritária. Então nunca não é vivenciando ali aquilo que está acontecendo naquela unidade, respeitando aqueles profissionais, respeitando aquela comunidade. Né? Então assim, passa por cima de tudo. Eles não aprendem. Sim, o que a gente tem percebido nas conversas nas escolas, pessoas que vêm aqui ao nosso podcast Alvorada, que a gente tem percebido é que o assédio na escola, ele se tornou algo sem precedentes hoje, né? Como é que você tem visto isso, né? A gente tem percebido que eles têm feito isso muito pela legislação mesmo, né? E como é que você tem se deparado com isso nas suas visitas, nas conversas que você faz com os professores e professoras? O assédio e a violência, Serginho, são pandêmicos. A rede inteira está sofrendo. A rede inteira está sofrendo. E você veja que é algo que a gente poderia evitar, né? A rede inteira está sofrendo. E nós temos um assédio na nossa rede que é um assédio estrutural. A estrutura assedia todo mundo. A serviço do assédio. Exato, todo mundo. Então, claro que quem está mais embaixo vai sofrendo a consequência, né, com mais peso. Mas, assim, é para todos. Então, é da lei para o supervisor, é do supervisor para o diretor, é do diretor para o vice. Não estou dizendo que todo diretor faz assédio com... Não é isso. É dentro da estrutura. Dentro da estrutura. Porque nem o diretor, nem o vice, nem o coordenador, nem o professor na docência, ele tem a sua opinião levada em consideração pela secretaria. Câmeras em sala de aula contribuem com assédio? Com certeza. Aliás, câmera em sala de aula é absolutamente desnecessário. Tem gente que fala, eu sou pode pôr câmera, não tem problema com câmera. Põe câmera para você cuidar do prédio, põe câmera do entorno da escola. A escola tem que ser humanizada. O que a gente precisa dentro da sala de aula? Ter o professor, certo? E ter um professor que é respeitado. Se a gente tiver o professor na sala de aula, o professor respeitado e o professor com condições de trabalho, nós não precisamos mais nada na sala de aula, está resolvido, certo? Mas qual é o problema que nós temos? Para começar, nós não temos professor em todas as salas de aula. A coisa é num grau que, assim, a rede pública estadual de São Paulo não garante sequer um professor em cada sala. Não garante.
né? Porque nós sabemos que, e aliás o próprio governador anterior, ele disse publicamente da quantidade, né, que 20% das aulas não tinham sido atribuídas. Então, assim, eles não estão garantindo o básico, que é o professor. Não garante o mínimo, que é você ter um módulo de funcionários para aquela unidade escolar. Fabinho, se tudo está sendo filmado na escola, se tudo está sendo filmado na sociedade, por que não câmeras em sala de aula, como alguns dizem por aí? Porque a sala de aula ela é um espaço de criação pedagógica. Liberdade de aprender. Liberdade de aprender, liberdade de ensinar. ensinar. E a câmera, ela é um instrumento de segurança. Que nós não estamos rechaçando ela na unidade, certo? Você tem uma escola, você pode ter a câmera na escola. Final de semana, quem que está na escola? Essa escola pode estar protegida por um sistema, entendeu? Mas assim, você ter a câmera na sala de aula para esta Secretaria de Educação, o único objetivo é fiscalizar o professor, entendeu? Não tem outro objetivo. Não tem um objetivo pedagógico. Os professores têm essa dimensão, Fabinho? Ah, com certeza. Tem essa dimensão. Porque o professor sabe onde tem a câmera, que a câmera está lá para fiscalizá-lo. Mas está muito forte o discurso da segurança hoje, né? É. Você sabe que tem escolas que... Tem professores que têm apoiado esse projeto, né? Eu tenho... As visitas às escolas que a gente faz, a gente sempre tenta fazer o debate nessa perspectiva. Mas tem gente que acaba embarcando nesse discurso. Sim. O que você acha disso? Eu tenho uma... Você sabe que dentro do sistema que nós vivemos opressor, que é opressor, muitas vezes a vítima, ela protege o agressor. Mas ela não deixa de ser vítima. Certo? Por isso, muitas vezes, e é papel do sindicato, proteger a pessoa, às vezes, inclusive dela. Porque se eu sou o patrão e eu estou na sua frente, eu digo assim, você concorda com isso daqui? Que é a redução do seu salário, porque senão eu vou te mandar embora? Poxa, o cara vai assinar. Entendeu? Então eu tenho que protegê-lo, inclusive, daquele ato. Porque ele está sendo oprimido ali naquele ato. Certo? E o problema da Câmara, Sérgio, é da onde esse debate começa. Certo? Porque, assim, você pode pôr a Câmara na escola para proteger o prédio, só que você tem que ter, por exemplo, eu estava dizendo, você tem que ter os funcionários na escola. Eu pergunto, por que cada escola não tem um porteiro? Não terceirizado. Um porteiro que conheça aquela comunidade. Entendeu? Que conheça aquela comunidade. Então, assim, isso é um elemento de segurança, mas também é um elemento pedagógico de aprendizagem, porque na escola todo mundo é educador. Entendeu? Você defende câmeras nos policiais? No uniforme dos policiais? Eu acho que a câmera nos policiais, que é um trabalho de segurança, ela protege o policial e protege o cidadão mais. Certo? Tanto que você vê que tem gente que defende tirar a câmera do policial e pôr no professor. Entendeu? É diferente, né? O ensinar e Claro. a segurança do ensino é muito diferente. Né? Eu acho que a câmera no policial protege, inclusive, o policial. Certo? As pesquisas vêm demonstrando isso. Exatamente. A Você câmera tá do dizendo? policial, ela protege o policial e ela protege mais a sociedade. Certo? E tudo tem que ser transparente. E quando a gente está falando de segurança, que nós estamos falando de segurança, você não tem problema de que você tem um sistema de câmera. Aliás, um sistema de tecnologia na escola, porque nem isso tem. Entendeu? Mas ele tem que ser parte de um sistema de segurança daquelas pessoas e daquele patrimônio. O Estado, quando coloca, ele não coloca com essa finalidade em grande parcela. Ele coloca para fiscalizar o trabalhador. É isso daí. Então, assim, está errado toda a lógica. Toda a lógica. Né? Então, assim, vamos garantir que a gente tenha todos os módulos de funcionário? Vamos. Vamos garantir que a gente tenha a ronda policial comunitária na escola. Porque a ronda policial comunitária é aquele que sabe quem está estudando naquela escola. Certo? Sabe quem é o estudante, sabe quem é a mãe, sabe... Vamos garantir a gestão democrática, a participação da comunidade dentro da escola, que a escola que aquela comunidade saiba que aquele equipamento é dela todos os dias,
né? Porque a escola é pública, é do povo. Então vamos garantir isso? Porque, aliás, a nossa escola não é pública. Nossa escola é de Estado, certo? O público pouco determina na escola. Então, assim, a nossa escola é um instrumento só do Estado. Ela não é um instrumento público. Né? Porque a nossa escola, infelizmente, ela não é 100% gratuita. Ela não é 100% ela é pública, porque ela é uma escola onde o Estado determina e não tem gestão, porque a sociedade, a comunidade deveria ser ouvida. A gente fala uma coisa, o secretário faz outra. Né? Ela não é inclusiva do jeito que ela deveria ser. Ela é na medida que nós trabalhamos para ela ser inclusiva, mas a estrutura do Estado não é para isso. Então, assim, não foi garantido nada disso, mas tem a câmera na sala de aula para olhar o professor. Sim. Você entendeu? Então, não. Nós queremos todas essas. Então, se você tiver o módulo de funcionário, se você tiver o porteiro, se você tiver a ronda comunitária, se você tiver a sociedade sabendo que aquele equipamento é dela e que ela pode utilizar, né, garantido, inclusive, que ela utilize nos finais de semana, mas não como eles faziam. Né, como um equipamento público de verdade. E aí, e com o número adequado de estudantes na sala de aula, a última coisa que será necessário nesse processo vai ser uma câmera para fiscalizar o professor. Que bom, né? Eu acho. Mas eles começam pelo contrário. Começam pelo contrário. Primeiro colocam a câmera, né? E eles estão dizendo que é por conta da segurança. Claro, e não é só a câmera, Serginho. Eles colocam a câmera, agora eles colocam o coordenador para assistir a aula do professor, eles colocam o vice-diretor para assistir a aula do professor, o diretor para assistir a aula do professor e agora o supervisor para assistir a aula do professor. Você falou que o assédio ele assumiu um caráter estrutural hoje. Esses exemplos que você está dando entram nisso também? Absolutamente estruturais. Porque eles colocaram isso como regra. Porque não tem problema. Porque a escola já vive isso. Né? Quantas vezes... É uma forma, desculpa te cortar, é uma forma de avançar no projeto da escola-empresa, isso? Sim. Eu tenho que assediar o meu funcionário para que ele produza do jeito que eu quero? Exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Um dia, quando a secretária disse não precisa melhorar o salário, precisa melhorar a gestão, ela estava dizendo isso. Se apertar, eles trabalham mais. Se trabalhar mais e tiver uma pancadinha, trabalha mais ainda. Um chicote. E se chegar no chicote, aí trabalha 24 horas. Entendeu? Então não é isso. Em primeiro lugar, a escola tem que ser um ambiente de felicidade. Porque um ambiente de aprendizado tem que ser um ambiente de felicidade. É um ambiente que o professor fica feliz, que o estudante está feliz, porque onde você aprende, você é feliz. Certo? Não pode ser um ambiente onde o sinal bateu, todo mundo sai correndo desesperado, porque está todo mundo louco para dar uma respirada. Está embora da escola. O estudante que ficou aquelas horas no integral do Estado, que todo mundo sabe que não tem condição, numa grande parcela das escolas, estrutural. Não, estou falando de condição básica estrutural. Escola com teto baixo, entendeu? Escola que tem pouco espaço físico, que não tem espaço de esporte, não tem nada... Parecendo uma prisão. O aluno fica lá o dia inteiro. Aliás, tem escola que lembra muito, infelizmente. Eu vou em escola muito, você vai também. A gente chega na escola, tudo fechado, você toca a campainha e chega aquela pessoa, pega aquele portão enorme, horroroso, e entendeu? Porque não fecha aquele portão, aí você entrou naquela primeira parte, aí abre o outro. Quer dizer, esse ambiente não é um ambiente propício para a felicidade. Porque o Estado não preparou. Exato. Tem escola integral, por exemplo, nós tivemos CEL em São Paulo. É uma estrutura para a escola integral. Entendeu? Porque você vai ensinar o aluno natação, você tem que ter uma piscina. Você vai ensinar artes marciais, você tem que ter um tatame. Você vai ensinar uma orquestra, você tem que ter todos os instrumentos e você tem que ter um palco. Você vai ensinar aula de teatro, você tem que ter inclusive o professor de teatro e o outro palco. A nossa escola, tudo isso ocorre dentro da sala. E muitas vezes, a própria educação física ocorre dentro da sala. Porque às vezes tem uma quadra só e um professor está utilizando, o outro professor faz a educação física dentro da sala. Estimular, isso leva a crer que estimular as aptidões intelectuais e artísticas nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, requer eu ter um espaço apropriado, um espaço que tenha boniteza,
né, que eu me sinta bem olhando para ele. Sim. Você chegar numa escola onde você tem um muro de 2 metros de altura, mais telas, que deixa ainda mais alto, né? Você entra e vê um monte de grades, isso está longe desse objetivo, né? Não, está longe desse objetivo. Né? A gente tem uma pesquisa aí da questão, né, da arquitetura das escolas, absolutamente inadequadas, né, de espaços inadequados, de salas superdotadas. Então você pega esse estudante que passou 8 horas numa sala que está no limite. Ó, o Estado faz. Se você tem 2 salas com 21 alunos, ele faz uma sala, fecha uma e faz uma sala com 42. Entendeu? O professor ficou desempregado, o aluno ficou enlatado. E o outro professor vai ficar doido com os 42 alunos na escola de 8 horas. Então, assim, quando toca o sinal e todo mundo sai correndo, entendeu? E a última que saiu correndo foi a diretora, que achava para trancar logo e ir para casa também. Então você viu que aquele ambiente precisa melhorar. E não é por conta da diretora, do professor ou do aluno, porque essa é a parte incrível, maravilhosa e especial da escola. É a estrutura que o Estado impôs para aqueles profissionais, para aquela comunidade escolar. Então, quando, muitas vezes eu digo assim, porque nós também temos que resistir. A resistência coletiva e, às vezes, a resistência individual, certo? Que o professor está lá na sala de aula, se ele me chamar para eu colaborar e eu sentir esse espaço, com muitos dessa forma que acontece na escola, que deveria acontecer, tem essa interação. Agora, quando o professor está dando a aula e o chefe imediato dele, ou o chefe do chefe, ou o chefe do chefe, abre a porta e diz: hoje eu vou assistir a sua aula, professor, que eu quero ver como é que tá. Pega a caneta e fala: começa aí, eu tenho 10 itens para olhar você hoje. Quem que fica à vontade numa situação dessa? Entendeu? Então, é isso que eles estão impondo. Isso daí é um assédio estrutural. Porque quem tem que cumprir esse papel, na sua grande maioria, também não concorda. Também não concorda. E o diretor? O diretor de uma escola com 2.400 alunos, que teve a briga, que tem aluno passando necessidade, que tem falta de material nas escolas, que ele está com um problema estrutural enorme e com dinheiro na outra verba que ele não pode fazer nesta daqui. Faltaram 4 professores, 3 professores estão adoecidos, certo? E professor, porque o professor está indo para a escola, uma escola de 2.400 alunos, faz você, o professor dá aula numa cidade e ele vai para outra, e ele pegou a pista e teve um acidente, ele não conseguiu chegar, aquele diretor vai estar com aquela situação na mão. E aí está dito na regra dele do dia, assistir a aula do professor Fábio. Poxa, isso é uma agressão para este diretor, é uma agressão para este professor e é uma agressão para o estudante, porque o todo é deixado de lado para que a gente possa fiscalizar esse profissional, para que este profissional possa fiscalizar esse profissional. E a escola é um ambiente de cooperação, porque eu, na sala de aula, se eu preciso que o coordenador pedagógico venha até a minha aula, se eu quero uma ajuda dele, porque as pessoas na escola estão lá para se ajudar. Quantos projetos nós não fizemos que nós precisamos do auxílio do coordenador que veio lá, de outro professor que nós fizemos projeto conjunto, né? Que o diretor ajudou. Então, assim, essa relação, que é uma relação saudável e que é uma relação que ela existe na escola, o Estado, quando ele coloca ela no papel, ele torna ela, né, desgastante. Ele coloca ela no rol de itens de assédio estrutural que o Estado comete contra os seus trabalhadores, certo? E o Estado inicia esse processo estrutural na medida que nós não temos gestão democrática na Rede São Paulo. Não chega para nós o que nós queremos para esta comunidade. A gente senta para discutir o que já está decidido. Olha, é isso que é para fazer. Então agora nós vamos sentar para discutir como nós vamos realizar. Está errado. O professor que percebe isso, que ele está no meio desse processo de assédio para que ele contribua de alguma maneira com a escola empresa, quando ele se percebe, Fábio, o que ele tem que fazer? Bom, a primeira... Ela e ele. Ela e ele. A primeira coisa é ele entender que ele está sendo assediado naquele espaço. Porque a dor, às vezes, é tanta que aquela fala mais dura, que aquela brincadeira de mau gosto, que aquela humilhação velada,
O sentimento de inutilidade é forte, viu, Sentimento Fábio? de inutilidade. É forte. Isso não pode ser... nós não podemos aceitar isso como cotidiano da escola. Então, primeira questão é eu saber que eu estou sendo assediado. Que uma palavra sistematicamente, não é, que uma humilhação sistematicamente, que uma ligação num tom diferenciado. Não é? Eu, por exemplo, outro dia uma professora disse o seguinte, olha, eu estava contando esse caso de chegar atrasado porque isso aconteceu. A professora mora numa cidade, pegou Washington Luiz, teve um acidente, ela ligou para o diretor da escola e disse, olha, eu vou chegar um pouco atrasada, porque está acontecendo isso, e ela, só que ela registrou, né? E aí ela foi... Então, naquele momento, ele podia ter dito para ela, então você retorna, porque agora você sabe que, inclusive, se a pessoa faltou uma aula, ela perde o dia inteiro. Que falta dia. Que é outro assédio absurdo estrutural do Estado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A pessoa chegou, passou toda essa tensão, Sérgio, porque o profissional comprometido, ele tá ali, mas ele tá desesperado com aquele carro parado, com aquele acidente, entendeu? Para que aí que aquilo saiu, que ele conseguiu chegar na escola, com aquele nervoso todo. A pessoa nem abriu o portão da escola e disse, pode voltar, né? Aí, claro, a gente orienta o profissional a procurar o sindicato, a PUESP, né, para ser orientado, para registrar, né? Isso é uma forma de assédio, aí a pessoa está voltando, a pessoa sabe que ela passou nervoso, que ela está perdendo o dia, que ela passou por um acidente, um trauma, viu aquilo, e aí a pessoa está voltando dirigindo, ainda a pessoa ligou para tirar satisfação, sabendo que ela estava na pista. Entendeu? Então a primeira coisa é saber que você está sendo assediado e se defender, inclusive, daquela pessoa. Porque ninguém, nessa rede, todos nós temos que ser respeitados. E quando nós não somos respeitados, primeira coisa, tem que falar. Eu orientei essa professora você atendeu o telefone? Da próxima vez não atenda. Fábio, é isso Né? que Chega na sua casa, respira, atende. E aí você retorna. Exato. Mas tem uma questão que a gente tem que pensar, Fábio, que eu quero colocar aqui como uma provocação, né? Tem muitos coordenadores, diretores que não concordam com isso, são comprometidos com a escola pública, com a gestão democrática. O que essas pessoas, o que esses gestores precisam fazer para conseguir barrar esse tipo de imposição? Porque veio da SEDUC vai para a diretoria de ensino, coloca nos diretores, os diretores passam para os professores, né? Impõem aos professores muitas vezes. O que fazer? O coordenador, o diretor que não concordam com essas cartilhas, esses slides, que não concordam com essa política do assédio. O que você acha? Essas pessoas que estão comprometidas com a escola pública. Porque nós temos dois grupos, né? O grupo maior, exatamente. O grupo maior aliás, muito maior, que é o grupo que é comprometido. Eu acho, Sérgio, que assim, nós temos que resistir. Resistir individualmente. Eu tenho que reduzir os danos, inclusive da legislação, para a escola de que eu sou o diretor, entendeu? Tem que reduzir os danos e eu tenho que ter a resistência coletiva. E a resistência coletiva é no sindicato, certo? Então, assim, eu acho que nós vamos derrubar essas amarras autoritárias coletivamente. Certo? Coletivamente, mas eu tenho que resistir. Então, por exemplo, se eu sou um diretor comprometido com respeito às pessoas e tudo mais, para esta professora que chegou 15 minutos atrasada, que mandou para mim um vídeo de um acidente, eu não vou pegar a lei fria, porque a lei está dizendo que chegou atrasado, não perde o dia todo. Eu jamais, como diretor de escola, faria isso. Entendeu? Eu ia, se fosse necessário, aí eu entraria na sala de aula. Ficaria uns 15 minutos para essa professora. Colocaria alguém, porque também não ia deixar a sala de aula lá sozinha. Certo? Aí, em alguns casos, eu acho que tem que entrar. Tem que interferir o coordenador, o diretor, nesse caso. E quando esse profissional chegasse, eu faria o acolhimento desse profissional, como tem muita gente que faz.
né, o acolhimento, porque essa pessoa passou por um nervoso, passou por um trauma, tá viajando de uma cidade para outra, traindo comprometida, e levaria esta pessoa até a sala de aula, certo? Eu tenho certeza que ele faria a diferença no dia dessa professora. Então, assim, tem muita coisa que o gestor pode fazer, se ele é comprometido. Não é porque o Estado disse, você vai dar a falta injustificada, porque às vezes o Estado faz uma orientação autoritária que a lei me permite uma outra ação mais humanizada. Então eu tenho que optar pela... Claro que cada um vai cumprir a legislação, certo? Mas assim, eu vou fazer isso de forma humanizada, como o diretor poderia ter feito com essa professora, certo? Então assim, e outra, respeitar aquilo que eu acredito. Então, se o professor vai fazer a paralisação que o sindicato chamou, isso tem base legal. Se eu recebi um documento dizendo que é para eu pressionar os professores e etc e tal, então eu não vou... Aliás, geralmente eles nem fazem isso por documento. Às vezes é uma ligação ou é a visita, não é, do dirigente ou de alguém dizer o seguinte, não vai fazer essa pressão tal porque... Não vou fazer. Manda por escrito. Porque muita coisa eles não farão por escrito, porque não vão criar prova contra eles. Então, assim, eu posso, com a legislação que eu tenho, minimizar o máximo de danos e defender a democracia dentro da escola. Muita gente consegue fazer isso. Né? Muita gente consegue fazer isso. Então, a Secretaria da Educação diz o seguinte, é só o slide. Eu sei que o slide é fraco, eu sei que o slide tem erro, e eu sei que o slide é só para pontuar numa prova. Eu quero o estudante que está na unidade escolar, que eu sou comprometido com aquela comunidade, eu quero que ele seja além disso, porque é isso que os gestores que têm compromisso, os professores, todos nós queremos. Então, o professor que falar para mim, eu vou utilizar este recurso didático, pode ser o livro, porque o livro é um recurso incrível, mas pode ser um outro recurso hoje, ou esse, eu vou olhar para esse professor e vou falar, professor, você está no caminho certo. Você tem meu apoio. Entendeu? Eu não vou obrigar o professor a passar um slide que eu não acredito, só porque o Estado mandou fazer isso. Certo? Se o professor quiser... O livro didático está lá, nós ganhamos essa batalha. Sim. Então, se o professor quiser... Então, eu, como gestor, eu vou dizer para o professor, é isso. Nós vamos estar junto nisso. E se eu sou o supervisor comprometido com o projeto, né, de uma educação libertadora, inclusiva, de qualidade, eu vou dizer para o diretor, você fez muito bem. Porque se o Estado orientou que o slide é exclusivamente o meu material pedagógico, eu estou na supervisão e eu não concordo com isso. Porque qualquer educador brasileiro que ler aquele material vai saber que, além dos erros que ele contém, ele é de baixa qualidade pedagógica. E eu, como profissional, posso proteger e devo proteger a comunidade escolar e garantir que o professor que está lá na docência tenha a oportunidade, né, democraticamente, ele, que é o professor de história, como nós somos, ela, que é a maioria, que é a professora de matemática, de português, de química, de física, de biologia, né, que ela escolha o instrumento pedagógico mais adequado para aquele momento. E depois de muita pressão da POSP, sobretudo, né, o secretário Feder teve que recuar, né? Eles estavam dizendo que não iam acatar o projeto do livro didático e acabaram dizendo que iam ficar com as duas opções, né? Os slides e os livros didáticos, não é isso? Exato. Então tem mais uma oportunidade, mais uma opção para que os nossos coordenadores e coordenadoras possam trabalhar com os professores. Né? Isso é uma vergonha alheia. Um secretário de educação abre mão de um livro didático. Isso é um crime de lesa pátria. É inadmissível. Eu estava lendo alguma coisa que o Programa Nacional do Livro Didático, ele vem desde a década de 30. Exato. Nossa, é muito tempo, gente. Muito, muito, muito. Você sabe que eu tive a oportunidade de participar da audiência pública que a Bebel fez na Assembleia Legislativa. E até depois eu liguei para ela e nós conversamos sobre isso. Assim, trouxe pessoas que participam do programa que, assim, o secretário tinha que pegar aquele vídeo e escutar para saber o tamanho da vergonha que ele passou no Brasil.
de você defender este material exclusivo, porque o problema do slide é a exclusividade dele, certo? Além de todos que ele já traz, o Estado quer só aquilo, porque a gente vem sofrendo um ataque ao livro didático já há algum tempo. Foi a Maria Helena Guimarães? A Maria Helena de Castro que apostilou deste último período, que eles vêm desde da Rosa do Bode, antes disso, porque São Paulo sempre foi muito difícil. Mas assim, colocou uma apostila para o estudante e uma apostila para o professor. O que elas fizeram ali naquele momento, que era a Maria Helena com a Marina Sfini, disseram o seguinte: olha, professor, já que você não conseguiu, e não é isso que a gente quer, porque a gente quer o resultado daquela prova para subir o índice, porque nós queremos o aluno feliz e preparado para a vida, para a universidade, para aquilo que ele quiser. Ela disse o seguinte: ó, o aluno vai pegar essa apostila e decorar essa apostila, e você vai catar essa apostila, porque a página 15 dela bate com a página 15 do livro, certo? E você vai repetir esse exercício 20 vezes até ele acertar. Gente, tem tanto material bacana que o aluno aprende com a diversidade pedagógica e ele vai aproveitar muito mais e é para a vida dele. E assim, os professores Antônios e os professores Marcelos e os professores Sérgio nos ensinaram e os professores também estão resistindo. Então eu acho, Sérgio, que quem está lá na supervisão, na direção, na vice, na docência, na sala de aula, tem que resistir também. Nós resistimos coletivamente e vamos continuar resistindo e nós vamos derrubar tudo isso. Diretor tem que fazer greve? Coordenador de escola tem que fazer greve? Tem que puxar a greve. Todo mundo tem que fazer greve. Olha, a greve é o último instrumento, aliás, é um instrumento de luta. Não precisa ser o último também. Os principais, né? Claro, porque a gente não começa uma reivindicação com uma greve. Tem mesa, tem conversa, mas às vezes o ataque é tanto que você já tem que responder com uma greve, né? Mas a greve geralmente é um recurso que você... Não é nem o primeiro recurso que você usa. Agora... E o categoria O? Quando o sindicato chama uma greve, todo mundo tem que fazer a greve. Sim. O categoria O tem que fazer a greve, o efetivo tem que fazer a greve, o estável tem que fazer a greve e o aposentado tem que participar da greve. Ontem eu fui visitar uma escola. Todo mundo. Olha só. Escola Mariúma, em Guarnadas. Aí os professores, na conversa, os professores disseram o seguinte, né? Sérgio, me chamam de Serginho também, carinhosamente, em todo canto, não tem jeito. A gente está muito afim de participar, mas a gente não pode faltar. Categoria O tem outros limites. Sim. Aí eu lembrei a greve de 2015. Majoritariamente, a greve de 2015 tinha muito professor categoria O, né, Fábio? Muito. Seguraram a onda, não foi? Seguraram. Não, e a gente tem que segurar. A gente tem que segurar porque, assim, eles utilizam um arcabouço legal que eles criaram, mas o direito de greve é uma garantia que nós temos. Então, hoje, a justiça, nós temos diversas etapas, mas, assim, a nossa mobilização, primeiro, nos garante o direito. Porque o professor, se o professor... É que, assim, nós nunca vamos ter uma... Aliás, não nunca. Talvez um dia a gente atinja isso. O dia que fechar tudo, Serginho, que secretário que vai falar de demitir alguém? Exatamente. Parar uma escola inteira é a primeira garantia que todo mundo tem coletiva. Ninguém vai se meter a besta de demitir uma escola inteira. E não vai. Até porque a lei não permite. Sim. Mas se você para todo mundo se protege. E olha, hoje eu falo sem medo de errar. Hoje, motivo para fazer greve no estado de São Paulo é que não falta. Não, eu lembro que em 2015 não demitiram nenhum professor categoria O. E nem vai demitir agora. Ontem nessa escola que eu estava, o professor Elzimar, grande professora Cris, os dois, e aí eles falam, olha, 80% dos professores aqui são categoria O, porque muitos efetivos foram se aposentando, e a nossa dificuldade é conseguir mobilizar as pessoas por conta desse limite da falta. Foi justamente, eu fui nessa linha que você está apresentando. Exatamente. Nós temos o direito de reivindicar, o direito de fazer greve, o direito de paralisar. Todo o rito legal para chegar numa greve, o sindicato toma cuidado. Inclusive para proteger todo mundo que fará essa greve. E quando a gente faz a greve, hoje essa interferência judicial na greve de trabalhadores, isso é um sistema absolutamente autoritário, porque assim, uma greve ela tem que ser resolvida, né, entre um intermediário
principalmente no setor privado, né? Que tem o Ministério do Trabalho, tem juiz do trabalho. Então, muitas vezes a causa chega nesse ponto. O patrão e o funcionário. No nosso caso, acabou a greve. Você tem que ter uma reunião da secretaria com o sindicato proponente da greve, que é a PUESP, e você estabelecer o retorno. Porque nós nunca deixamos de repor nenhum dia de greve que nós fizemos. Porque é um compromisso dos professores. Então, aí você senta, se você está num regime totalmente democrático, você senta com o secretário, com o governador, com o chefe da Casa Civil, e vai dizer o seguinte, ó, nós temos uma semana de greve e nós vamos repor, porque assim, do lado do Estado, né, das prefeituras e etc., tem que ter a preocupação em repor aquele conteúdo, e do lado nosso não tem, a sociedade sabe disso, que o nosso compromisso em repor pedagogicamente tudo que foi perdido numa greve, com muito comprometimento de que tudo deve ser feito com todo cuidado, porque o aluno não pode ficar com nenhum prejuízo, nós fazemos. Então, assim, a greve não deveria envolver nem justiça. É que hoje a gente sabe que é o seguinte, começou uma greve, o Estado já entra no Tribunal de Justiça e já sai uma liminar multando o sindicato, dando determinado percentual para trabalhar. Aí o cara diz o seguinte, ó, 90% tem que trabalhar hoje. Bom, então você já acabou com a greve. Sim. Então, muitas vezes a gente vai enfrentar e depois a gente vai resolver coletivamente como isso fica. Mas, assim, existe garantia legal para você fazer greve no Brasil. Por isso é importante a Assembleia com paralisação? Total. Você tem que ter a paralisação para garantir que todo mundo participe, né? Todo mundo participe. E no nosso caso, a gente proporciona que desde o Pontal do Paranapanema até na divisa do Rio de Janeiro, a gente garante que todo professor possa participar do dia da Assembleia. Então, é importante paralisar. Você sabe que eu comecei a trabalhar em 1993. Nós tivemos uma greve de mais de 80 dias. Em 1993, no meu primeiro ano de... Estava no ensino médio, sabia? Estava no ensino médio, os professores saíram em greve, a gente apoiou, a gente foi solidário àquele processo, mas os professores... Em 1993, quando eu cheguei na escola, foi logo no começo, já começou a greve. E passou o comando de greve na escola que eu estava trabalhando, eu achei coisa mais linda, né? Porque a gente está lutando por aquilo que acredita. E a Abigail, que era a coordenadora, né? Depois tive a oportunidade que ela foi secretária dos aposentados da PUESP, uma grande guerreira, deixou um legado incrível na luta da educação de São Paulo. A Abigail passou junto com o comando, né? E eu falei, esse é o caminho, né? Porque assim, a gente tem que lutar para melhorar. Quando eu cheguei em casa, meu pai e a minha mãe estavam em casa, eu falei para eles que eu estava em greve, né? Mas que eu ia... porque aí eu já incorporei o comando de greve. E aí eu cheguei em casa que eu disse que eu estava em greve, aí meu pai disse, mas você começou a trabalhar esse ano? Falei, mas essa é a profissão que eu escolhi para a minha vida, né? Eu tenho que lutar para melhorá-la. E eu não era efetivo, porque eu comecei naquela época, era Lei 500, então era um contrato também precário, mas precário naquela época melhor que hoje, né? Porque eles conseguiram piorar, né? Que essa situação do categoria O também a gente luta muito e quer e vai revertê-la. A Lei 500 garantia que o professor tivesse o mesmo salário. Exato. Né? Então, eu já entrei, direitos. fiz uns 80 dias de greve e depois nós repusemos tudo, porque assim, a luta impõe que tenha isso e a vontade dos professores impõe que tenha isso. Eu entendi naquele momento que a gente tem que fazer, porque assim, é uma guerra com uma bandeira muito justa, muito digna, muito bonita, né? Porque a nossa greve tem a questão corporativa, claro que tem, que é a questão do salário, da condição de cada trabalhador, né, em cada posto de trabalho, mas a bandeira da educação pública, laica, inclusiva, gratuita, de qualidade, de ambiente seguro, democrática, na excelência, ela sempre está colocada. Então a nossa greve, ela nunca foi só nossa. Então nós sempre envolvemos os estudantes, nós envolvemos os pais, nós envolvemos todo mundo, porque o primeiro item da nossa greve, olha, nós queremos condição para fazer uma educação de qualidade, entendeu? Então, assim, tudo é na perspectiva de garantir o principal, que é a essência da escola pública, que é uma escola boa para quem está lá dentro.
Fábio, as APDs, o secretário Renato Feder, ele prometeu, hein? Ele prometeu que ia apresentar um projeto na Assembleia Legislativa que ia dar o caráter de livre escolha para as APDs. E que ia também mudar essa política do chegou atrasado, você perde o dia todo. Porque eu acho que estão percebendo que está muito pior, né? Porque as pessoas tirou a falta à aula, as pessoas acabam ficando com falta no dia todo. Essas APDs, elas adoecem os professores, na sua opinião? Com certeza, extremamente, absolutamente desnecessárias desta forma. Na pandemia, nós sofremos muito, até por conta do negacionismo do governo Bolsonaro e da incompetência, mas principalmente do negacionismo. Né? O Brasil, proporcionalmente, foi o país que mais perdeu vidas. Mas na pandemia, muitos setores que não precisam estar fisicamente num determinado lugar, até hoje continuam fazendo parte do seu trabalho no local de livre escolha. E são profissionais que muito mais do que mas muito mais. Porque ele consegue produzir com mais liberdade. Entendeu? No lugar mais adequado. Eu tenho uma grande amiga que ela trabalha numa das maiores empresas aí do mundo de remédio. E a maior parte do trabalho dela é na casa dela. E com condições dadas pela empresa. Certo? Porque a produção dela, ela acha que é melhor lá. Ela poderia fazer, né? Porque é uma decisão do funcionário. Ela poderia fazer lá. Certo? No caso do Estado, você veja, para um professor corrigir a prova, fazer o planejamento, fazer a leitura de um determinado material, preparar o plano, fazer... Entendeu? Se eu faço isso num ambiente mais adequado para este profissional, é muito melhor. O que o Estado faz? Coloca esse profissional para fazer APD na escola. Muitas escolas, Serginho, e nós sabemos disso, não tem a menor condição para esse professor fazer essa APD lá. A menor condição. Ele conseguiria produzir com muito mais qualidade e tranquilidade na casa dele. Ele fica o dia inteiro na escola. Ou ele poderia até fazer na escola. Tipo, essa escola tem condição. Aí o professor diz, eu quero fazer aí. Ele poderia fazer. Ele fala, eu vou produzir mais na minha casa, melhor. É livre escolha, né? Exato. Eu faço no meu local de livre escolha. Mas o Estado não é assim. Porque o Estado, em parte da sua política, ele quer ele mantém esse assédio estrutural. Entendeu? Então ele faz com o professor sangrando. Mas é aqui que você vai ficar. Porque para ele fazer na casa dele, ele teria que ter um cantinho inadequado, que pudesse expressar qualquer sofrimento, com 2 câmeras voltadas para ele, aí ele poderia fazer na casa dele. Como o Estado não pode impor isso na minha casa, ele realiza isso em muitas escolas que não tem lugar adequado para fazer isso. Eu acho de uma falta, não só de sensibilidade, entendeu? Mas isso é de uma falta de visão absurda, porque isso não contribui em nada. Porque ninguém está falando que o professor vai dar aula da casa dele. É punição. É punição. Ele está fazendo algo que você não tem um lugar adequado para aquele professor realizar aquela atividade que ele poderia fazer em qualquer outro local. Qualquer outro local. E eu estou brigando onde eu não estou dando condições. Não está dando condições. Não tem condições. Outro dia eu estava conversando com uma professora que a última sala que eles tinham na escola teve que virar uma sala de aula. Então os professores já não têm a sala dos professores para sentar e ter um respiro. Não tem. Onde é que os professores estão fazendo APD? Tudo em local inadequado para o trabalho. Então, assim, você reduz a produtividade, a criatividade, a felicidade para manter uma medida autoritária que não tem nenhum significado pedagógico desta forma. Então, assim, algo totalmente desnecessário. Não entendo porque o secretário mantém isso até agora, já prometeu também numa audiência que teve lá na Comissão de Educação, já tivemos conversa na secretaria, né? E esse projeto ainda não foi
E isso é tão desnecessário, porque assim, o secretário devia sentar e pensar, bom, o governo anterior que saiu, que criou, porque a APD veio do governo anterior, Sim. certo? O governador que implementou as APDs, vamos combinar que saiu reprovado, né? Opa. E ele conseguiu quase uma unanimidade. Ninguém aprovou o Dória. Né? Ninguém. Tanto que se ele se candidatar no condomínio do prédio dele, provavelmente ele não ganhará. Por que o governador seguinte vai manter Seguir a mesma a toada. mesma receita que você sabe só, não é só que não está dando certo, é que você está descontentando todos que estão submetidos àquela. Mas o projeto não é o mesmo? Exatamente. Você vai manter o mesmo projeto que está descontentando todo mundo. Se eu sou secretário, certo? Eu faria totalmente diferente. Né? Aliás, qualquer um de nós, qualquer pessoa que defende gestão democrática, né? Nós iríamos ouvir a rede. E a rede já disse que não quer APD. Então, no primeiro dia, já não teria APD. No segundo dia, não teria essa falta aula dessa forma. No terceiro dia, as abonadas estavam de volta. Né? E no primeiro dia, o salário tinha que ser modificado. Então, assim, tem tanta coisa para fazer que é óbvia, que a gente sabe que melhora. Então, assim, não precisa esse monte de decreto, resolução, legislação, né, autoritária e que permite ações autoritárias. Não, faz ao contrário. Né? Faz da rede para a secretaria. Porque eles passarão. Passou o Paulo Renato, passou o Wurwaldi, passou o Rosneubauer, passaram. Nós continuamos aqui. Então, assim, ouça aqueles que estão na rede, ouça os professores. E se eles nos derem o mínimo... Ouça aí a Cate. Ouça e a Cate. Exato. Porque muitas vezes eles escutam para fazer... Média. Não, e escutam uma coisa e faz a outra. Exatamente. Né? Os supervisores estão lá, em Campos do Jordão. Né? Eu tenho certeza que a maioria dos supervisores estão dizendo o que nós estamos dizendo. Mas eles não mudam. A única forma, por isso que a gente estava falando de greve é importante, que infelizmente a única forma que às vezes a secretaria tem para a gente conquistar alguma coisa é dessa forma. Assim nós avançamos, né, com o livro didático, foi com muita luta, desgaste da secretaria, do secretário, levando esse debate para todos os espaços. Né? Assim nós tivemos a incorporação das gratificações, nós incorporamos a GEG com greve, a GTE com greve, a GG, que são gratificações que prejudicavam, né, milhares de aposentados. Hoje está incorporado. Eu falo o seguinte, hoje ganhamos pouco, todo mundo ganha igual pouco. Mas naquela época que tinha as gratificações, o aposentado ganhava 33% menos. E como é que nós revertemos? Foi com greve, foi com paralisação, foi parando a Paulista, porque às vezes a pessoa diz o seguinte, mas eles não se constrangem para... Não. Porque é uma forma de chamar a atenção, de todo mundo olhar e dizer, olha, tem um problema muito sério com a educação de São Paulo. Certo? Tem um problema muito sério. Maior estado da nação. Muito sério. E a gente precisa defender isso como sociedade. Por isso que nós vamos ter um ato do grito da educação, porque o grito é isso, é envolver todo mundo. É movimento social, popular, né, movimento sindical, porque os trabalhadores têm obrigação, mas a comunidade também, porque são os filhos da classe trabalhadora que estão na escola pública. E como eu disse, eu repito, a escola pública para nós ela é para todos, certo? Se alguém quer colocar o filho na escola privada, é um direito da democracia e do sistema. Mas nós sabemos que a escola pública é boa e ela pode ser muito melhor. Mas muito. Se eles garantirem o básico, nós vamos fazer uma revolução educacional no Brasil. É que todo dia é resistência, né, pontuais resistências de um ponto geral ou global para a gente poder continuar fazendo essa roda da educação de São Paulo girar, né, com o mínimo de condição que eles dão. Fábio, o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas apresentou um projeto na Assembleia diminuindo a verba da educação de 30% para 25%. O outro projeto foi literalmente reduzindo, privatizando, propondo a privatização da Sabesp. E o que você acha disso?
O primeiro, o governador bolsonarista, Tarcísio, que não é de São Paulo, não conhece São Paulo, Esse aí. não vive dos problemas de São Paulo, não sofreu as dores de São Paulo. Então, assim, esse cidadão não tem, mesmo sendo eleito, de vender, de entregar e de privatizar um patrimônio, não é como o nosso transporte ou como a água do povo paulista. Porque um cidadão que não sabe o nome da escola, que ia votar, que precisa de um assessor para dar o nome da escola e dizer qual que é a rodovia que ele faz para chegar até na escola que ele iria votar, ele não tem condição de dizer que vai vender alguma coisa. Então, assim, é um governo privatista, né? Ele trouxe essa estrutura bolsonarista para São Paulo. Ela é digna e tem que ser enfrentada por toda a sociedade. Nós não temos que entregar o patrimônio de São Paulo. Nós somos o estado mais rico da Federação Brasileira. Nós temos empresas de excelência. Porque o que eles querem? Eles querem privatizar, acabar com tudo. Que é exatamente para servir pobre para pobre. Né? E é isso. Porque se a gente não tem luta, a escola pública, a gestão da escola, vai tudo. A ideia é entregar tudo. Então, assim, nós temos que defender. E a gente tem que entender a concepção que isso representa, né, Serginho? Porque, assim, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que disse, mas qual que é o problema de privatizar? Eu falei para a pessoa, quanto nessa venda e nessa compra você ganha com isso? Se eu não ganho nada. Eu falei, nós só vamos perder. Gente, porque não precisa ser muito catedrático para fazer essa conta. Hoje, todo recurso que essas estatais, essas empresas públicas, esse braço do Estado, ele arrecada, ele pode investir de volta, todo. É uma das melhores empresas do mundo. Com certeza. Sabesp, Metrô. Agora, se eu privatizo, o objetivo dela passa a ser o lucro. E aí parte desse recurso que hoje volta em benefício na água e no transporte, na educação ou na saúde, vai para o dono do capital. Porque o recurso será o mesmo. Então, assim, não precisa fazer muita conta para ver que vai precarizar a condição de trabalho, vai precarizar o instrumento, vai precarizar o mecanismo, vai precarizar o trem, vai precarizar o ônibus, para que uma pequena parcela, e parte dessa pequena parcela nem brasileira fique com o lucro disso. É muito mais inteligente essa empresa de São Paulo ficar na mão de São Paulo, que já são empresas de excelência, certo? E o recurso que ela arrecada, esse recurso vai voltar em benefício para a população, não só de São Paulo. Você acha que se brasileira. privatizar vai aumentar a conta de água? Mas é só pegar qualquer exemplo que nós temos que privatizou e a conta aumentou. E pior, porque assim, não basta aumentar a conta na lógica capitalista. Eles aumentam a conta diminuindo a qualidade. Diminuindo a qualidade. Um dia eu escutei uma pessoa dizer o seguinte, olha, pega a privatização da telefonia, que é um sucesso. Tá certo. Gente, mas é só um brasileiro desinformado que não sabe que nós temos uma das piores telefonias do planeta. Certo? Onde é que tem sucesso nisso? Sucesso tem para os donos dessas empresas. Porque quem ganha no final é o dono da Americanas, que os bilhões vão embora e que o rombo ficou para a população. Certo? Então, assim, essa história. E a gente tem que ter muita objetividade, né, para que isso chegue para todo mundo nesse conteúdo. Porque, assim, privatização é contra o povo. Quando a pessoa defende Estado mínimo, a gente tem que saber o seguinte, Estado mínimo é Estado pequeno para o pobre. Exatamente. Certo? Então, quando a pessoa diz o seguinte, o Estado está inchado. Bom, para quem começa dizendo que o Estado está inchado e tem que reduzir, já não sabe fazer comparação do tamanho do Estado do Brasil com as potências que tratam a sua população com civilidade. Se fizer, já não fala essa besteira. Certo? Se fizer, já não fala essa besteira. Então, assim, nós tivemos um concurso. Por que não você chamar os 100 mil? Porque você precisa dos 100 mil.
professores, porque já estão trabalhando precarizado, porque não dá condição. Então, quando a pessoa fala que o Estado mínimo é bom, eu digo o seguinte, Serginho, a pessoa tem que perguntar, é bom para quem? Eu posso garantir. É bom para alguém, mas... Eu posso garantir que para nós, trabalhadores, para nós, educadores, para nós, estudantes, para nós, desempregados, para nós, subempregados, não é bom. Porque significa menos hospital, menos médico, menos enfermeira, menos professor, menos ônibus, menos trem, água mais cara, serviço precarizado, telefone pior. Então, assim, tudo é pior. A gente tem que lutar por empresas nestes segmentos, empresas, né, fortes, empresas de excelência. Quando nós... Gente, nós temos um funcionarismo público em São Paulo que ele é maravilhoso, porque eles tentam pintar a gente de tudo quanto é forma. Funcionário público é isso, funcionário público é aquilo. Que é vagabundo. Funcionário público é aquele que chega quando você está sangrando e já acabou o horário dele, e ele pega você no colo, a tua mãe ou teu pai, e leva até uma maca e dá um jeito porque não tem quarto, porque o Estado já é mínimo hoje. Sim. E ele trata você, entendeu? Então, esse funcionário é o funcionário público. Essa é a maioria absoluta. O funcionário público é aquela professora... Tem compromisso com as pessoas. Exato, que ganhou pouco, Serginho, que ela saiu de casa, que o filho dela tá doente, que ela pegou uma loucura para chegar, porque eles atribuem 3, 4 escolas para uma professora. Essa professora chegou às 7 horas da manhã, ela saiu às 5 horas da manhã, ela entra na sala de aula com aquele monte de coisa que o Estado não quer que ela leva, com o Estado que ela ensina aquela coisa pobre para os alunos, ela joga aquilo tudo lá e ela transforma aquelas... Essa é a funcionária pública. Nós somos esses. Entendeu? O funcionário público é aquele que está sozinho na escola e ele consegue saber o nome daquelas 1000 crianças, o nome das mães das 1000 crianças. Ele bate o olho naquela criança e fala, essa criança está com febre. Ele cata aquela criança, ele liga para a mãe daquela criança, ele traz aquela criança, ele ganha menos do que um salário mínimo do Estado. Esse é o funcionário público que eles falam que é ruim. Entendeu? Nós transformamos. Aquele que vacinou das 7 horas da manhã contra um presidente dizendo que não tinha que vacinar e que chamou os amigos dele, que ligou, entendeu? Esse é o funcionário público. O funcionário público é aquele que deu o WhatsApp dele para uma escola de 2.000 alunos e que ele atende de sexta, sábado e domingo até às 11 horas da noite e ainda faz essa APD, que é um instrumento autoritário do Estado, chega em casa, então olha pro filho dele, fala que ama e no outro dia tá lá às 7, abre e faz. Então, esse é o funcionário público que dá orgulho, porque nós somos estes. E eles nos pintam diferente, porque eles querem que a sociedade não nos valorizem para parte defender a privatização. Não vamos cair nesse engodo. Sim. Nós queremos um Estado forte e um Estado acolhedor, e o Estado mais rico do país deve dar a melhor. O Estado que Serviço cuide das público. pessoas, né, Fábio? Cuide das pessoas Cuide com das muito pessoas. carinho. A gente gosta de ser cuidado com carinho. Ontem Opa. eu falei isso numa reunião. Eu falei, gente, depois da pandemia nós perdemos muito. Entendeu? As pessoas têm que ser olhadas, inclusive nas nossas relações. A gente tem que ter cuidado, porque às vezes o dia a dia impõe, ele é tão violento que ele te torna violento na sua ação. Entendeu? E a gente tem que ter esse acolhimento, esse cuidado, né? Porque assim, olha que gostoso, quando o professor chega na escola, o primeiro dia de aula, entendeu? É assim, muitas vezes esse professor chegou, é assim, ó, tá aqui só as 10 salas, você tá, entendeu? É. O professor não sabe nem para onde ele vai no primeiro dia de aula. Não é mais gostoso? E tem gente que faz assim. E às vezes o diretor não tem essa condição, porque a escola tá ali, tá faltando a estrutura que eles não deram. Mas não é muito mais gostoso, você vai até lá junto, apresenta, diz, olha, esse ser humano incrível, é o José Carlos que vai ficar nesses dias maravilhosos, entendeu? Você cria um outro acolhimento. E o Estado não permite isso. Mas o funcionário público, ele faz além da permissão, porque ele era pura resistência. Né? Por isso, quando você me perguntou da greve, eu falei, a greve é uma resistência. Sim, sim. Nós vamos continuar fazendo, porque é esse Estado que nós queremos. Tá. E, Fábio, falando um pouquinho ainda sobre esse projeto que o governador Tarcísio apresentou sobre redução da verba da educação de 30 para 25, a gente consegue fazer uma relação com essa lógica da empresa, da escola-empresa, com essa lógica estrutural do assédio? Dá para fazer alguma... O professor que está na escola vai diminuir 5%, que hoje significa 10 bilhões de reais, pelo menos. Né? Qual que é a relação que a gente faz, a gente pode fazer com essa
com esse projeto de destruição da escola pública? Eu diminuí a verba, o que tem a ver com eu destruir a escola? Você diz tudo, porque o projeto é exatamente da destruição. Quando a gente está falando de uma escola que ela já tem condições precárias, nós estamos falando do estado mais rico que tem escola de lata. Do funcionário que ganha menos do que um salário mínimo do estado. De um professor que precisa trabalhar 66 horas para ter o mínimo de condições de vida. Né? De uma escola que está 42 graus e a sala de aula não está climatizada. Como é que você tem um governador que tenha a coragem, né, de retirar dinheiro dessa política pública? Porque a educação ela é base de tudo. Para a saúde, para o transporte, para a vida, para tudo. Então, assim, você precisa melhorar o investimento na educação. Né? O governador ele está equivocado. Isso é um crime contra a população de São Paulo. É um ataque sem precedente à escola pública e à educação pública, que eu tenho certeza e convicção de que não só nós, professores e educadores da escola, porque todo mundo na escola é educador, mas toda a comunidade escolar, nós vamos dizer em alto e bom som, não, nós não vamos aceitar. E nós não vamos perdoar, sob nenhuma hipótese, qualquer pessoa que foi eleita para essa Assembleia Legislativa que quiser tirar qualquer centavo da educação de São Paulo. Bacana, Fábio. Fala um pouquinho, acho que é um tema que é polêmico, que é importante a gente tem feito uma campanha no sindicato, né, já há tempos aí junto às escolas, sobre a questão do armamento, né? Livros sim, armas não, né? O que você acha disso na sociedade? Olha, eu sou totalmente... Eu adoro essa campanha, livros sim, armas não. Nós passamos um momento no Brasil de que esse incentivo, né, a armas, e isso aumentou tanto a violência doméstica e tudo, e faltou tanto destas pessoas falar de livros. Então eu acho que a PUESP está no caminho certo. Eu acho que é mais livros, mais educação, né, mais paz. Você veja o que a gente vive de violência hoje na sociedade, né, do próprio Estado. Então, assim, eu acho que é uma campanha muito bonita, mas muito necessária. E uma escola, uma sociedade mais armada reflete numa escola mais violenta? Ah, com certeza. Com certeza. Você acha isso? Eu acho. Eu acho que uma sociedade armada não é bom para ninguém. Aliás, tem umas pessoas que defendem que todo mundo devia ter uma arma dentro do carro, né? Tem uns 3 países que eu podia pedir para as pessoas tentar morar lá para depois ela voltar para ver que não é legal. Que é totalmente o contrário. Assim, quanto mais civilizado e mais humanizado for, menos arma você precisa ter. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar no caminho contrário, de dar condições, de eliminar a pobreza. Nós estamos falando de um dos países mais ricos do mundo, de dar condição digna de trabalho, de reparar, né, do que nós vivemos no Brasil, de racismo, não só acabar, porque nós precisamos reparar, entendeu? E caminhar para mais empatia, mais respeito, né? Porque também paz não significa subserviência, né? Nós queremos a paz com o esperançar do Paulo Freire. Não, a gente quer ir melhorando, quer participar, nós queremos ser protagonistas, mas num ambiente, né, um ambiente gostoso, um ambiente agradável, um ambiente não que as pessoas se odeiem. Nós vivemos um período e a gente está reconstruindo, inclusive relações, que uma pessoa grita com a outra na rua, outro sai armado e dá um tiro na cabeça da pessoa. Sim. Que sociedade é essa? Né? O Brasil é um país que sempre teve uma característica, né, do seu carinho, da sua afetividade, do seu abraço, dos seus sorrisos. E nós vivemos um momento que, nas famílias, as pessoas passaram a se hostilizar, né, por conta de um incentivo mesmo do bolsonarismo, do próprio Bolsonaro, né, de ataque às pessoas, a grupos específicos. Então, assim, nós precisamos acabar com isso. E tem que ser através de civilidade mesmo, né, de educação. E aí por isso que eu acho que a POS contribui muito com a sociedade em fazer esse debate. Tá. Fábio, o ano passado foi aprovado
a Lei 1374, que é uma lei da chamada nova carreira, que ela estabelece os subsídios como forma de, digamos assim, melhoria do salário dos professores, né? Nós somos contra esse projeto porque subsídio, como disse alguém que foi fazer um debate com a gente, é um suicídio, né? Em que uma carreira digna reflete na qualidade da escola pública, na sua opinião? Uma carreira digna ela é uma ferramenta, um instrumento necessário para que a pessoa possa se dedicar cada vez mais, né? Inclusive aperfeiçoar, porque isso faz parte da carreira, né? Se aprimorar e fazer isso com o incentivo das suas evoluções e promoções. O subsídio que o governo Dória Rossielli criou, ele foi um ataque frontal. Então ele tinha uma carreira, ao invés dele melhorar aquela carreira, certo? Ele simplesmente criou esse subsídio que ninguém ganha com ele. Ninguém. Esse subsídio é uma farsa e um engodo. Porque aí é o seguinte, ele pegou um professor com 32 anos de trabalho, colocou isso como salário inicial, mas ele aumentou o tempo substancialmente de quem ia entrar naquela carreira, certo? E começou esse subsídio. E a pessoa não vai sair daqui nunca. Porque na ideia de quem criou, não é mais ter concurso. E o professor precarizado hoje, que é o categoria O, que é um professor que está sob uma legislação muito injusta, né, muito covarde que eles fizeram, porque ou a gente tem CLT ou regime estatutário, não tem um regime intermediário. Eles criaram um regime intermediário precário, né? Então ele vai ficar o resto da vida aqui, ó, no 1 do 1. Não vai sair daqui. E aquele que trabalhou os 30 anos, ele voltou para o 1 do 1. Então ele simplesmente acabou com a carreira. Ele acabou com a carreira. Nós não migramos para a carreira, porque não compensava para quem estava na carreira. Sim. Em nenhum aspecto. Tanto que os poucos % que passaram para essa nova carreira se arrependeram, porque aí perceberam o que era a APD, que estava no bojo do projeto, certo? E assim, se arrependeram. Então, não compensa. Para a grande maioria, foi um grande ataque à carreira. O correto é a gente ter uma carreira só. O professor ele tem que trabalhar como qualquer outro trabalhador, né, que tem condições respeitadas. Uma unidade, uma jornada e uma carreira atraente. É muito duro quando a gente percebe o setor privado, na sua grande maioria, já abandonou a formação da docência. Os projetos que se faz na escola precisam estar atrelados à carreira? Os professores que desenvolvem projetos? Tudo. Carreira tem que ser tudo. Tudo. Veja a carreira do professor universitário. Você sabe que a gente tem modelos bons. Por que eles não pegam a carreira dos professores universitários, né, da rede pública, que é de excelência, e não traz para o professor da educação básica? Eu acho que assim, temos exemplos fantásticos de que só colaboraria. Nós tivemos uma comissão paritária que ficamos anos construindo aí pressupostos de carreiras muito legais e melhores do que esse subsídio, que simplesmente o governador Dória colocou na gaveta, trancou a gaveta, tirou algo que é... Porque esta carreira, ela tá o subsídio, ele está dentro do arcabouço de assédio moral do Estado. Sim. Porque ele é que a gente estava conversando. Exato, porque ele é casado com a contratação precária. Porque você colocou no subsídio todo mundo que estava na contratação precária. Sim. Fábio, reforma do ensino médio. Nós vamos continuar a batalha pela revogação? Com certeza. Nós vamos derrotar a reforma do ensino médio porque é absolutamente necessária. O ataque ao ensino médio foi um dos primeiros ataques pós-golpe no Brasil. Porque para instaurar o projeto que vinha depois do golpe na presidenta Dilma, o ataque era geral, aos trabalhadores e ao povo brasileiro. Mas para chegar no seu ponto máximo, eles tinham que começar pela educação. Portanto, atacaram o ensino médio e a educação brasileira. Só lembrar, Sérgio, que os secretários de educação, né, que vieram na sequência, que foi o Mendonça, depois o Rossielli, certo? Sim. Depois o Vélez, aquele que dizia que o brasileiro era um canibal. Né? Depois o Ventralbe. Depois teve um que ficou uma semana,
que era plágio, então esse pula. Né? E depois o Milton Santos, o pastor armado que atira no aeroporto, do ouro dos pastores e da propina instaurada de pastor intermediar prefeito, né? Até o último. Gente, é só você pegar o histórico destes que comandaram a educação brasileira que você vai ver que a linha de ataque foi na educação. É só pegar essa gente que comandou o MEC durante o governo do Temer e o governo do Bolsonaro. Sim. E, Fábio, atribuição de aulas. A atribuição do ano passado, ela se deu, 2022, até 2022, ela se deu com uma mudança bastante complicada, né? Deixou-se de valorizar como classificação o tempo de serviço para valorizar a jornada que o professor escolheu. Como é que foi essa experiência? Terrível. Terrível. Sabe que é a impressão que eu tenho? Que alguém senta e vai parecer, né, pitoresco, bizarro, mas assim, que alguém senta e fala: não podemos deixar o ano começar tranquilo. Os professores já têm que começar estressados, nervosos e muito irritados para já entrar no clima, porque só pode ser isso, Serginho. Nós temos um sistema de atribuição em São Paulo que tem problemas, mas que ele sempre foi entendido pela rede, né, e construído pela rede, que tinha como o vetor principal o nosso tempo de serviço. Ótimo. Tem algum problema nisso daqui? Não. Por que eu vou mexer nisso daqui? Entendeu? Então, assim, vem um secretário de fora, que, aliás, eu acabei de citar o nome dele. Sim. Né? Vem um secretário de fora que não participou da construção histórica desse processo na maior rede educacional do Brasil e uma das maiores do mundo, que é a Rede Educacional de São Paulo, e muda uma regra de pessoas que estão há 20, 30 anos que nós participamos da construção dessa regra e que o único objetivo é prejudicar uma parcela. Porque ele parte do ponto medíocre de que o tempo de serviço não contribui nada na vida daquele professor. Então, o ataque que eles fizeram muito grande foi ao tempo de serviço, que é o seguinte recado: quanto mais você trabalhou, menos você vale. Certo? Sim. E assim, e tem que ser ao contrário. Quanto mais o professor está na rede, quanto mais ele trabalhou, mais experiência ele adquiriu nesta rede. Não quer dizer que quem começou agora é menos ou é mais. Porque quem começou agora também vai percorrer esta carreira e uma hora vai ser o primeiro. Eu comecei a lecionar em 1993, eu era o último da lista. E eu sabia porque era o último. Porque o professor Antônio ainda dava aula, estava na minha frente. E ele foi meu professor. Poxa, se Como não é que tem você poderia passar na frente do professor Antônio? nada mais justo do que isso. Agora, hoje eu tenho 30 anos. Ninguém vai me convencer, Fábio, de que alguém que entrou hoje não vai passar na minha frente na escolha das aulas. Porque você... Eu estou há porque ele escolheu 30 uma anos jornada maior. numa escola. Isso não vai contar nada na minha vida e eu não estou prejudicando ninguém. Certo? Então, assim, foi uma agressão aos professores, foi uma agressão à nossa história, foi uma agressão à nossa construção. Não é? E um dia alguém disse isso e eu concordo. Que estas pessoas, lá na frente, a história vai contar tudo isso daí. Fábio, e assim, a gente participou... E eles estarão na lata do lixo Opa! da história. Nós participamos de uma reunião recentemente, no final de setembro, com o secretário adjunto. Eu tive a oportunidade de estar junto contigo. A Bebel estava junto, a companheira Zenaide, tinha outros companheiros, o Richard, o Guido, né? Estavam todos conosco. E aí eles se convenceram do argumento que nós colocamos, né? Depois de muito debater, eles se convenceram que a atribuição, para ser justa, ela precisa ter como a centralidade o tempo de serviço, né? Para classificar os professores, mas vieram com uma história, isso é importante, os professores que estão nos ouvindo, né? As professoras e os professores, eles vieram com um critério de assiduidade. O que isso pode significar na vida do professor que for classificado a partir da sua assiduidade? É o critério, como o anterior, é um critério para prejudicar. Entendeu? Porque quando você tem a falta de um professor, você já tem 3 punições para essa falta. Inclusive a financeira.
Eu não preciso repetir isso toda vez em tudo que eu for fazer. Quando você falta, você já tem uma exato, punição. você já puniçou, você já pagou. E assim, é importante que a sociedade sabe disso, que a falta de um professor não significa a falta do professor na sala de aula. Porque cabe ao Estado ter o professor na sala de aula. Certo? Então, se a professora teve, né, uma criança, ela terá uma licença de 6 meses, mas não faltará professor nem um dia. Então, assim, porque às vezes eles querem dizer a falta é o prejuízo do... Não, não é. Tem uma série de faltas, certo? E o Estado tem que garantir o professor na sala de aula, certo? Então, se o professor está adoecido, se o professor está internado, se o professor está de licença nojo, que perdeu o pai, a mãe às vezes perdeu o filho, ele não está na escola, mas a aula de história tem que ser dada. Sim. Tem que ser dada. Então, a falta, ela é algo do protocolo e da ficha do professor. Ele teve aquilo ali, ele não prejudicou o aluno, porque o Estado tem que garantir, porque se faltou o professor, a incompetência é do secretário. Certo? A incompetência é do secretário. Agora, esse daqui, ele já pagou a falta dele. Já pagou. Certo? Então, assim, vou ser punido exato, 2 vezes. não pode ser. Então, assim, esses critérios de punição, eu acho que, assim, quem propõe, eu acho não, eu tenho certeza e tenho convicção. Quem propõe, Serginho, nunca lecionou para um 6º ano na periferia de uma cidade ou numa escola central. Porque se estes secretários da educação, ou esses ministros que eu mencionei aqui, tivessem passado uma semana com as condições que eles nos dão numa sala de aula, eles não apresentariam mais propostas desse tipo e eles ouviriam mais a categoria. Entendeu? A falta de vivência dessa gente que comanda, e às vezes não viver aquele espaço, você pode não viver e ser um bom gestor, mas aí você tem que ter sensibilidade e você tem que ter pessoas do seu lado que conheçam aquela realidade. Se eles tivessem passado uma semana dentro de uma sala de aula, não estavam criando instrumentos para punir professores, para assediar professores. Eles estavam preocupados em criar instrumentos para tornar mais digno, dar mais condições, né, tornar aquele espaço mais adequado e tornar aquele momento, né, para que aquele momento de educação possa atingir sua plenitude. E nós conseguimos fazer isso. Porque o professor tem esse talento, né? A professora, principalmente, tem esse talento. É só eles pararem de punir, de deixar o espaço pesado, né, e de dar as condições, que vai ser aquele local que todos nós sabemos fazer, que é um estado feliz, um local feliz de aprendizagem do nosso aluno e de convivência entre os pares. Fábio, a atribuição online tirou o caráter democrático da atribuição de aulas, na sua opinião? O Estado não tem nem condição online. Porque quando todo mundo entra na mesma plataforma que o Estado oferece, ela já cai. Então já não tem... Você sabe que a pandemia demonstrou para o Estado que ele precisa aprender muito para falar em online. Então, assim, se você não domina para fazer, meu amigo, não faça. Não faça. Pelo menos do jeito que era, todo mundo conseguia acompanhar. Certo? Todo mundo sabia. Porque é muito importante para o Estado garantir que esse processo inicial do professor não seja um trauma. Entendeu? Eles fizeram da atribuição um trauma para todo mundo que participa. Eu tenho amigos de supervisores de escola que você sabe que as últimas... Gente, os supervisores ficaram sem dormir. Os que coordenam a atribuição, porque sofreram, choraram. Porque a quantidade de injustiça que o sistema criou e que quem está na educação e consegue perceber isso, sente as dores. Então, assim, todo mundo sofreu. Agora, se eu tenho um sistema que é menos traumático e que todo mundo já conhece... É claro que a gente pode ir evoluindo. Sim. Né? Gradativamente, com condições e construindo coletivamente. Eles têm que aprender uma lição que eles não aprenderam. Não devem fazer política pública apesar dos professores. Façam com os professores, vai ser melhor para todo mundo. Com certeza. Fábio, vamos entrar num assunto aqui que eu acho que a gente precisa tocar, que é o governo Lula. Acho que
o que a gente tem que fazer, o que é necessário fazer para que o programa aprovado nas eleições de 2022 se torne de fato uma realidade, na sua opinião? Olha assim, a primeira coisa é a gente entender que o povo votou no governo Lula e deu um congresso bomba para governar, né? Sim. Governadores terríveis em alguns estados chaves, todo estado é importante, né? Mas em alguns estados, com governadores... Bom, mas enfim, nós temos que pressionar o governo Lula para o projeto que nós acreditamos. Foi uma grande frente, foi uma frente em defesa da democracia necessária, porque tem muita gente que fala assim, não, vamos romper... Se o governo Lula tivesse nessa linha, o Bolsonaro tinha sido reeleito, porque todo mundo que defende a democracia estava do lado de cá e foi uma eleição dura. Foi uma eleição dura. Então, assim, há um clima no Brasil que tem que ser reconstruído, de relações, inclusive. Tem um Congresso que o Centrão é que domina. Porque a pessoa diz o seguinte, olha, mas vota naqueles deputados. Então a gente tem que pressionar o governo para o governo, né, estar cada vez mais próximo daquilo que nós acreditamos. O lado de lá pressiona com instrumentos muito eficazes, principalmente o Congresso Nacional. Nós temos que pressionar com as ruas e em todos os espaços. Em todos os espaços. Nós elegemos o governo Lula para transformar. O Lula é um respiro para o mundo. Para o mundo. Eu não tenho dúvida. Porque essa polarização hoje ela acontece em grande parte do mundo. Sim. Ataque aos trabalhadores no mundo. Porque é uma organização do sistema capitalista. Certo? E assim, no Brasil, há um respiro. Não quer dizer que tem trégua. E a extrema-direita está derrotada, na sua opinião? Jamais. Em São Paulo, jamais. E no Brasil, muito organizada. Por isso, a nós, trabalhadores, cabe a gente ter unidade também. Todas as pessoas que querem lutar. Isso é importante falar com o nosso público tem dessa que ter forma. Unidade. Tem que ter unidade. Esse é o nosso papel, na sua opinião? Esse é o nosso papel. Tem que estar todo mundo do mesmo lado. Não quer dizer que ninguém tem que rebaixar a bandeira, não quer dizer que a minha unidade significa eu ter que obedecer o que o outro... Não. Dentro das nossas diferenças, tem algo que é maior que nos unifica, que é a defesa da democracia, a defesa do serviço público de qualidade, a defesa da soberania do nosso povo, do respeito ao nosso povo. Você acha que a democracia esteve ou está em risco? Eu acho que a democracia está em risco. Ela esteve muito mais. A eleição, se nós não tivéssemos revertido esse processo na eleição, hoje nós não estaríamos vivendo esse momento, né, ainda de respiro democrático e de luta de consolidação da democracia no Brasil. Hoje isso é comprovado. Né? Nós tivemos um ataque, uma tentativa de golpe, não é, envolvendo aí diversos setores, que foi muito perigoso e que nós temos que estar atentos e vigilantes. Democracia sempre. Democracia é melhor que qualquer outro sistema. Qualquer pessoa que levante uma bandeira pedindo para enterrar a democracia, né, ela faz parte de um grupo que tem que ser convencida da ignorância política do que ela está falando. Qual que é o papel do professor nisso? O papel do professor e de todo cidadão que defende a democracia é a gente levar esse debate ao extremo. Cansar as pessoas com esse tema para que as pessoas tenham a noção de que, assim, a única forma de você ter a sua cidadania na plenitude é você ter a democracia. Por isso foi importante a nossa luta, por isso foi importante a vitória do governo Lula, por isso é importante a gente pressionar o governo Lula para que aquilo que a gente acredita para a maioria, que é o povo trabalhador, né, que é o povo que está aí desempregado, que é o povo que está precisando, que é o povo que que acreditou, é o povo que ajudou a construir essa mudança, né, que a gente tem que lutar para consolidá-la todos os dias. Nós não podemos ter 1 centímetro de retrocesso. Tá. Fábio, muito legal a sua fala. Estou gostando muito, cara, da sua presença, de verdade. Fundação Lema, Instituto Itaú, Todos pela Educação. Essa galera tem uma agenda em torno da ideia
da escola empresa. E eles perseguem isso o tempo todo, né? Obviamente que eles querem ocupar o espaço no MEC. Como nós evitamos que essa galera ocupe espaço político no maior instrumento que a gente tem de desenvolvimento de políticas públicas para a educação? É uma pergunta... Sim, você sabe que... Bom, nós temos primeiro que formar um exército para defender a educação. Porque assim, o que está por trás disso, é importante que as pessoas entendam, é que educação é um recurso muito grande, envolve um recurso muito grande do orçamento brasileiro. E essas fundações, elas se especializaram em formas de gerir este dinheiro para nós. E nós não queremos ela gerindo o dinheiro, porque nós não elegemos Fundação Lema, nem Fundação Itaú, nem fundação de nada disso. Entendeu? Nós queremos o dinheiro público para a educação pública, através dos gestores públicos, com mecanismos de controle social, e nós queremos todo o dinheiro da educação utilizado na educação sem intermediários. Nós não precisamos desse povo nos intermediando. Nós somos contestadores do nosso papel, mas nós somos propositivos. Nós sabemos fazer lei, nós sabemos estudar orçamento, nós sabemos projeto do que nós queremos, e nós, conjuntamente, a comunidade escolar, nós sabemos o que é bom para a educação. Entendeu? Não precisa do dono... Aliás, eles são um péssimo exemplo para o Brasil. Opa! São um péssimo exemplo para o Brasil. Não precisamos que eles, que não nos dão bons exemplos, gerindo o dinheiro da educação. E não sejamos ingênuos. O que traz essa gente para a educação não é o projeto da educação, é o dinheiro que está envolvido nessa política pública, certo? Então, assim, não. Nós defendemos dinheiro público para a escola pública gerida pelo povo, né? Através de seus representantes, dentro dos cargos, com tudo, com toda a estrutura que nós criamos, e nós queremos ter controle social. Por isso nós defendemos o conselho do Fundeb, conselho da educação, quando eu quero saber cada centavo. E nós nos especializamos nisso. Os alunos também. Você vai nos conselhos, tem lá o representante dos estudantes, dos pais, e a gente vai lá, bota um ajuda. Nós queremos saber de tudo. E nós queremos participar de tudo, e não precisamos de nenhuma fundação para nos ensinar. Estamos na educação há bastante tempo, temos instrumentos fortíssimos, como a PUESP, o DIESE, que nos assessora, né? As nossas confederações, as nossas centrais, os nossos instrumentos de luta, né? As nossas unidades escolares. Nós queremos ser protagonistas, nós queremos não, nós somos protagonistas da nossa história. Por isso nós vamos lutar e nós vamos ocupar todo o nosso espaço para não sobrar nenhuma cadeira para nenhuma fundação. Nós temos capacidade para para gerir a educação de São Paulo e do Brasil. Tá. Todos aqueles e aquelas que querem lutar, o que devem fazer numa situação como essa, num momento como esse, onde a gente tem percebido que as pessoas querem participar, mas a gente tem percebido que, por exemplo, as fake news, né, é algo que tem sido utilizado muito por esses setores de extrema direita, né? E as desinformações, elas vão chegando nas pessoas. Como eu posso fazer na minha comunidade, na minha comunidade escolar, no meu, na minha vila, para que eu possa fortalecer a democracia, para que eu possa contribuir para que o movimento social avance, para que a educação melhore? Na sua opinião, como é que as pessoas devem se organizar? Primeiro com informação correta. Certo? E a gente tem que buscar fontes. Né? Você sabe que nós tivemos uma eleição do Conselho Tutelar, eu estava na fila e eu estava escutando duas pessoas conversando. E aí a pessoa disse, não, porque o pastor disse que a gente tem que votar nessas pessoas, porque se votar nas pessoas de esquerda, eles vão levar os banheiros neutros para a escola. Né? Aí eu passei 15 minutos na fila conversando com as pessoas, dizendo, olha, eu sou professor. E, gente, vamos combinar, né? Isso é muito raso para uma pessoa, entendeu? Mas as pessoas, elas acreditam, porque tem alguém, para ela, que tem credibilidade, que diz. Então, assim, a primeira coisa é a gente desconfiar de tudo, buscar a fonte, e aonde tiver um espaço, né, que a gente possa coletivamente resistir junto, como a gente chama aqui para a República, chama o grito da educação, chama o espaço da educação, vai na escola, participa, busca saber. E outra, quando chegar uma notícia que você acha que... busca informação. E às vezes a gente cai nessa, né?
Eu tenho um grupo que eu participo, a pessoa colocou uma informação absurda num grupo de 80 pessoas e uma pessoa, né, que foi secretário de uma cidade e disse assim, isso procede? Na hora eu liguei para a pessoa e disse o seguinte, olha, você retira imediatamente, porque até a pessoa ler isso procede, 40 pessoas já reproduziram isso para outros grupos que vão para outros grupos. Então, assim, nós não podemos ser porta-voz de fake news. Isso fez um mal para o Brasil muito grande. E hoje a gente vive a consequência desse... Ainda não conseguimos reparar tudo isso. Então, assim, é todo o cuidado do mundo. Né? E quando você for reproduzir, principalmente nós, educadores que reproduzimos e que produzimos conteúdo, é produzir corretamente. Goste ou não goste. Tem um fato, é o fato. Tá. Fábio, um livro. Ai, meu querido, eu vou falar de história. Tem um livro que chama História do Brasil. História do Brasil contada na nossa versão. Que, assim, eu achei muito legal, Serginho, porque muitas vezes nós reproduzimos o que não foi o fato real vivido naquele momento histórico. E a gente reproduz na escola, às vezes, só aquilo que a burguesia nos mandou reproduzir. Então, eu tenho que desconfiar de tudo, entendeu? Sim. Principalmente a gente. Então, assim, eu acho muito legal, porque tem muita coisa no nosso processo que a gente precisa recontar, né? Muita. E hoje nós fazemos isso com muita tranquilidade. Inclusive de dizer o seguinte, porque na minha época, veja só, na minha época a gente dizia o Brasil foi descoberto. Era uma verdade histórica. Sim. Entendeu? Olha, nós vemos um massacre indígena de um povo originário que até hoje sofre. Porque nós temos que recolocar a história no seu lugar. Sim. Um filme. Ai, Ou meu uma amigo. série, né? Às vezes você tá assistindo o Netflix da vida e tem alguma coisa em mente. Você sabe que ultimamente eu tenho assistido filmes que, assim, nós temos vivido momentos tão pesados que eu procuro, no pouco tempo que eu tenho, estou procurando assistir coisas leves, assim. Ah, é? Para descansar. Até porque eu tenho visto pouco, porque eles não têm dado tempo. Né? E tem um filme que sempre que eu tenho oportunidade, eu assisto, porque é muito leve, é Orgulho e Preconceito. Adoro passar aquelas 2 horas Assistindo aquele filme. assistindo aquele filme. Legal. É. E um cantor brasileiro que você curte bastante. Eu adoro. Cantora. Não, eu adoro vários. Aliás, outro dia eu estava falando isso. Nós estamos. Olha, tem uma geração parando. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa dizendo o seguinte, gente, quem vai substituir Milton Nascimento, Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil? Porque é uma geração que está fazendo seus... Caetano Veloso, A Gal que foi, que Gal... partiu. Então, assim, é uma geração que está parando, né, fazendo seus últimos shows. Tá todo mundo correndo. Tem um show do Ney Matogrosso, vai. Caetano Veloso, já anunciando últimas turnês, né, o Milton Nascimento. Então, assim, a minha preocupação é geracional na música. Quem vai substituir? E aí eu seria muito injusto nessa escolha. O Ney Mas parece assim, que não envelhece, né? O Ney não, Matogrosso não, foi não, não, não. impressionante. Mas amo, gosto muito, gosto de todos os que eu falei, mas assim, Maria Bethânia. Maria Bethânia. Adoro. Mas o show tá muito caro dela, viu? Vou te falar, viu? Maria Dando Bethânia. umas pesquisadas, tem um show maravilhoso, mas muito caro. Fala uma verdade. Você sai, gente. Não vou falar nem do show, que eu não ando indo no show da Maria Bethânia. Sim. Mas assim, você sai de uma reunião, que nem a gente que viaja muito de uma cidade para outra, e você saiu, né? E foi aquele debate gostoso, às vezes aquele debate mais tenso, aquele debate necessário. E aí você vai viajar 2 horas, você coloca uma Maria Bethânia, você resolve um problema em 2 horas. Eu fui no show do Chico Buarque esse ano.
Mas é um privilégio. Pois é, e não tava caro, tava dando, era possível pagar. Mas maravilhoso. E de fato, a impressão é essa que você está dizendo, né? Quem que não tem substituto para essas pessoas. Né? Não, Maria Bethânia, Caetano, né? Incrível, 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 incrível. Legal, Fábio. Obrigado pela sua presença, pela brilhante... As manifestações que você apresentou aqui. Desejo muita sorte para você nessa nova jornada de primeiro presidente da POSP, para todos nós, inclusive, né? E te agradeço imensamente, com muito carinho, a sua presença. Já tinha te dito isso no início. Um prazerzão te receber aqui no nosso podcast Alvorada. E a gente está concluindo aqui mais um episódio. A gente pede para que as pessoas, por favor, curtam aí o nosso canal, isso é muito importante, que se inscrevam no nosso canal, que participem ali, coloquem as mensagens, isso também ajuda bastante para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Obrigado, gente, até mais. Que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol